Estou com 96 anos e, recentemente, percebi que minha memória voltou. Não faz muito tempo. Eu estava esquecendo quase tudo. E tudo isso aconteceu após uma simples mudança. Não é um remédio caro ou um doutor milagroso. Este é um alimento comum e barato, familiar para todos nós. Eu acabei de começar a comer essas castanhas todos os dias e, de repente, minha memória voltou. Você quer saber o que era? Meu nome é Ricardo Silva. Os amigos da minha juventude costumavam me chamar de Rick. Eu nasci em 1929 em uma cidade pequena. Não tínhamos muito, mas éramos bem alimentados e vivíamos de forma simples. Minha mãe fazia pão de milho, meu pai criava galinhas e uma vaca. E todo domingo a família inteira se reunia em torno de uma grande mesa de madeira. Eu fui o terceiro de 5, crescendo como um garoto calado e observador. Trabalhei como mecânico a minha vida toda. Eu consertei tratores. Depois passei a trabalhar com caminhões. Eu nunca gostei de pressa. Eu preferia ordem e tranquilidade. Eu me casei com a Marta e vivemos juntos por 52 anos. 2 crianças, 4 netos. Atualmente, vivo sozinho na mesma casa onde costumávamos plantar flores com a Maria. A casa range como meus ossos, mas é quente por dentro, especialmente nas manhãs, quando o sol brilha nas velhas janelas. A primeira coisa que percebi foi que comecei a esquecer coisas simples, não como quando eu era mais jovem, correndo de um lado para o outro e perdendo minhas chaves. Não, isso era diferente. Eu entrava na cozinha e não lembrava por que estava lá. Eu fiquei parado ali, olhando para a velha geladeira, como se ela fosse me dar algum tipo de dica. A princípio, tentei rir da situação, achando que era apenas um sinal de que estava envelhecendo. Mas então começaram as pausas nas conversas. Eu esqueci o nome do vizinho com quem construí a cerca há 20 anos. Eu esqueci o aniversário do meu neto. E uma noite, não consegui me lembrar em que ano meu irmão Carlos faleceu. Foi chocante. Nós éramos próximos e de repente percebi que minhas memórias estavam escorregando como areia entre meus dedos. Eu tentei não pensar muito sobre isso, mas por dentro a ansiedade frequentemente borbulhava. Eu tinha medo de que um dia eu acordasse e não lembrasse quem eu era. No começo, eu me sentia apenas desconfortável. E daí, se eu esquecesse? Erros acontecem. Faz parte da vida, mas estava piorando a cada mês que passava. Eu cada vez mais pegava minha filha, me lançando olhares de simpatia. Ela tentava disfarçar, mas eu percebia como ela checava se eu tinha desligado o fogão ou trancado a porta. Os netos começaram a falar comigo devagar, como se eu fosse uma criança. Um dia, eu saí para comprar pão e esqueci o caminho de volta. Parei no meio da rua e percebi que não reconhecia onde estava. Foi um momento aterrorizante. Senti meu coração disparar, não por causa da idade, mas de medo. Eu só voltei para casa porque vi a cerca familiar do meu vizinho. Depois disso, comecei a evitar as pessoas. Eu parei de ir à igreja e não atendia às ligações. Parecia que eu estava desaparecendo lentamente, não fisicamente, mas por dentro. É como se as memórias fossem os fios que tecem o tecido da alma, e se eles se romperem, eu deixo de existir. Eu costumava sentar na cadeira perto da janela, observando o vento perseguir as folhas pelo quintal, e pensava, talvez seja assim que deve ser. Afinal, a velhice não chega de uma vez só. No início,
você vai se sentir apenas mais cansado. Depois, seu sono piora. Depois disso, você começa a esquecer as coisas. Eventualmente, você se sente como um estranho para si mesmo. Eu me lembrei de como cuidei da minha mãe nos últimos anos dela. A memória dela se apagava lentamente e com dor. Naquela época, pensei comigo mesmo que isso não aconteça comigo, e agora aconteceu. Eu tentei aceitar isso. Continuei dizendo a mim mesmo: Ricardo, você tem 96 anos. O que você quer? O cérebro não é um motor eterno. Às vezes, eu só queria fechar os olhos e nunca mais acordar. Não por causa da dor, mas pela sensação de vazio. Eu sabia que não era depressão, era um silêncio interior. É como se a vida continuasse, mas sem você. Então, como muitas vezes acontece, tudo mudou. Não por causa do médico, não por causa dos remédios, mas devido a uma coisinha trivial. Eu estava folheando um álbum antigo, aquele com as fotos desbotadas, onde a Maria está usando um avental branco e as crianças ainda são apenas pequenos toddlers. E em um envelope entre as páginas eu encontrei uma receita. A caligrafia era da minha mãe. Estava escrito: nozes com mel para a memória. Comece amanhã com um punhado. Eu nem lembrava que ela tinha escrito isso, mas de repente pude ver suas mãos quentes e fortes e uma pequena tigela de nozes na mesa da cozinha. Nós costumávamos comer nozes no inverno, quando a neve chegava até os joelhos, e minha mãe sempre dizia: é bom para a sua cabeça, filho. No dia seguinte, fui à loja. Comprei 1 quilo de nozes. Elas eram caras, mas algo dentro de mim me incentivava a tentar. Será que poderia ser tão simples assim? O que estou perdendo? Esta manhã eu peguei um punhado pequeno. Eu não medi, apenas peguei o que coube na minha mão. Eu mastiguei devagar. O gosto era familiar, quase reconfortante. Era levemente amargo e oleoso, mas tinha aquele aroma especial que me lembrava o calor de uma lareira, os outonos no campo e os cafés da manhã reforçados em manhãs frias. Sentei-me à mesa como de costume, em silêncio, sem ligar o rádio. Uma única ideia ficava passando pela minha cabeça. É isso mesmo? Só loucura? Não consegui evitar rir um pouco. Você acredita nisso? Na minha idade, confio em remédios caseiros como uma criança. Mas então pensei: o que eu tenho a perder? Sem efeitos colaterais, sem produtos químicos, apenas comida. A mesma comida com a qual cresci. Continuei em frente. Um punhado de nozes toda manhã, sem exageros. Parecia que eu estava seguindo um antigo ritual familiar. No 4º dia, de repente percebi que lembrava onde estavam as tesouras. Parecia uma coisa pequena, mas eu não pensei 2 vezes sobre isso. Eu apenas me levantei e fui até a gaveta do aparador onde estavam. Esse foi o primeiro sinal. No 7º dia, me peguei lendo um artigo no jornal do começo ao fim, sem perder o fio da meada. Houve momentos em que eu lia um parágrafo e imediatamente esquecia sobre o que era, mas agora tudo fica na minha cabeça. No 10º dia, eu lembrei de um sonho pela manhã, em detalhes. A cor da jaqueta que estou usando, a voz do meu irmão. Isso me abalou profundamente. Eu sentei na cama, coloquei minha mão no peito e percebi que meu coração estava batendo de forma constante, sem nenhuma ansiedade. Eu estava de volta dentro da minha memória, não fora dela. E sabe qual é a parte mais estranha? Eu comecei a sorrir.
sem razão nenhuma, apenas porque a esperança estava voltando, não como um relâmpago, mas como um nascer do sol, lentamente, mas de forma inevitável. Agora, 3 meses depois, começo cada dia com um punhado de nozes. Às vezes, eu adiciono uma colher de chá de mel se estou com vontade de algo suave e doce. É o meu ritual matinal. Eu nunca pulo, assim como escovar os dentes. Minha memória? Não vou dizer que me sinto como se estivesse na casa dos 20 anos novamente, não. Mas eu voltei para casa. Estou reconhecendo rostos novamente. Não estou confundindo os dias da semana. E consigo terminar meus pensamentos sem perdê-los pelo caminho. Leio jornais, lembro de piadas e conto para meus netos histórias que pensei que tinham desaparecido há muito tempo. E mais importante, sinto que sou eu mesma novamente. Não recuperei minha juventude, mas recuperei a clareza. E acredite, isso é muito mais importante. Quando você tem 70 anos, ainda está cheio de vida e fazendo piadas. Aos 80, começa a olhar para o calendário com mais frequência e a anotar por que entrou em um cômodo. E aos 90, as sombras vêm, não tudo de uma vez. No começo, é como uma névoa leve na sua mente, como se você estivesse olhando para memórias através de um vidro embaçado. E eu achava que isso era apenas normal. Eu pensava que era assim que era a velhice. Mas um dia li um artigo que me deixou perplexo. Dizia, a cada segunda pessoa com mais de 85 anos, há uma queda notável na memória. Não é apenas um esquecimento temporário, mas um verdadeiro declínio cognitivo. Quando seu cérebro perde não apenas informações, ele perde uma parte de você. Comecei a investigar mais a fundo. Encontrei um estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ele afirma claramente: a deficiência em certos nutrientes, particularmente ácidos graxos, antioxidantes e vitaminas do complexo B, está ligada ao envelhecimento cerebral acelerado. Então, o que acontece na velhice? O apetite diminui, nossa dieta se restringe. Começamos a comer as mesmas coisas porque é conveniente ou barato. E nosso cérebro, como um rádio esquecido, começa a sussurrar cada vez mais baixo. Lembrei-me de como, na minha juventude, costumava rir do meu avô quando ele confundia os nomes dos netos. E agora me vi cerrando os punhos, incapaz de lembrar que dia era. Em algum momento, ficou claro para mim. Não se trata apenas de envelhecer. É sobre uma fome. Fome cerebral. As estatísticas são alarmantes. Mais de 6 milhões de brasileiros vivem com demência. A cada 66 segundos, alguém recebe um diagnóstico relacionado à perda de memória. Em homens com mais de 90 anos, transtornos cognitivos são diagnosticados em 60% dos casos. De acordo com a mesma clínica de Harvard, até 30% dessas condições poderiam ser aliviadas ou atrasadas através de mudanças na dieta e no estilo de vida. Isso me fez pensar. Talvez seja a hora de parar de ver a esquecibilidade como algo natural. Talvez devêssemos tentar, pelo menos, uma solução simples e acessível, em vez de esperar que tudo desapareça completamente. Então, eu decidi tentar, e comecei a me sentir como eu mesmo novamente. Quando comecei a comer nozes todos os dias, não esperava milagres, mas eles começaram a acontecer, não como um flash, mas como um amanhecer quente. E aqui está o que eu notei. Pouco a pouco. A primeira coisa é clareza na minha mente. A primeira coisa que voltou foi uma sensação de clareza. Era como se alguém tivesse limpado a janela empoeirada da minha mente. Fiquei melhor em acompanhar conversas, pegando o fio dos pensamentos. Aquela sensação de nevoeiro desapareceu.
como se eu não estivesse mais ouvindo o mundo através de um travesseiro de algodão. Essas não são apenas minhas fantasias. Pesquisadores da UCLA realizaram um estudo que mostrou que os participantes que consumiram nozes diariamente tiveram um desempenho significativamente melhor em testes de memória, velocidade cognitiva e concentração. Tudo isso se deve ao ácido alfa-linolênico, uma forma de ômega 3 de origem vegetal que é mais abundante nas nozes do que em qualquer outro lugar. Além disso, ele também melhora a memória de curto prazo. Comecei a lembrar por que abri a geladeira de novo. Pode parecer engraçado, mas é uma vitória. Percebo que estou fazendo menos perguntas como já tomei meus remédios? Ou já tomei café da manhã? Essas podem parecer coisas pequenas, mas fazem toda a diferença no dia a dia de uma pessoa mais velha. As nozes são ricas em antioxidantes, vitaminas do complexo B e ácido fólico, que nutrem os tecidos nervosos. Esses nutrientes protegem o cérebro do estresse oxidativo, uma das principais causas do declínio da memória na velhice. Em terceiro lugar, a resiliência emocional. Um benefício inesperado foi que me tornei mais calmo, menos irritação, menos ansiedade. Se antes eu perdia a paciência quando esquecia de algo, agora eu apenas respiro fundo e sigo em frente. Meus netos até começaram a me ligar mais frequentemente, dizendo que eu voltei a ser o vovô bonzinho novamente. Isso também não acontece por acaso. Nozes contêm triptofano, um aminoácido que desempenha um papel na síntese da serotonina, o hormônio da felicidade. Elas também são ricas em magnésio, que ajuda a aliviar a tensão interna. Em quarto lugar, as palavras vêm à mente mais rapidamente. Se antes eu costumava hesitar no meio de uma frase enquanto procurava a palavra certa, agora minhas frases fluem suavemente. Comecei a contar histórias para as crianças sem pausas ou confusões. Uma noite, relatei todo o incidente com a Marta e o caminhão velho em detalhes, com nomes e datas. E minha neta disse: "Vovô, você é exatamente como costumava ser." E é isso que realmente significa retornar. Nozes apoiam a plasticidade sináptica, que é a capacidade dos neurônios de transmitir sinais de forma rápida e precisa. Isso nos ajuda a encontrar palavras e a completar nossos pensamentos. Quinto, melhora do sono e da recuperação. Eu tenho dormido melhor, mais profundo. Eu acordo e minha mente está clara. Isso também é resultado das castanhas. Elas contêm melatonina em sua forma natural. Não em pílula, não sintética, mas apenas como a natureza pretendia. Ajuda o corpo a regular o ciclo do sono, o que é especialmente importante na terceira idade, quando tudo no corpo pode estar fora de equilíbrio. Sexto, suporte para os vasos sanguíneos do cérebro. Li que, à medida que envelhecemos, não apenas a memória declina, mas os vasos sanguíneos do cérebro também se tornam frágeis. Afinal, sem um suprimento adequado de sangue, nenhuma memória pode ser preservada. As nozes são uma fonte de gorduras poliinsaturadas que fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos, melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro e reduzem o risco de derrames. Portanto, cada noz que como pela manhã é como um bloco de construção na proteção da minha mente. Sétimo, simplicidade e acessibilidade. E, finalmente, uma das vantagens mais importantes é que você não precisa procurar nozes em lojas exóticas. Não são cápsulas ou pós. É um produto comum e familiar. Mais barato que comprimidos, mais natural do que qualquer suplemento alimentar e mais seguro, desde que você mantenha a moderação.
Agora, toda manhã, quando quebro a casca e ouço aquele estalo seco, eu penso, este é o som das memórias voltando, e agradeço a vida por um alimento tão simples e, ao mesmo tempo, magnífico. Tudo o que é grandioso é simples, e com as nozes, essa regra é verdadeira 100%. Eu experimentei várias opções antes de encontrar a que melhor se adequava a mim. Mas a qualidade mais importante são as nozes em si. Isso faz uma grande diferença. Onde consegui-las e como escolher as nozes certas. No começo, eu costumava comprar as castanhas descascadas em sacos plásticos. Mas elas costumam ter gosto de ranço. Elas podem parecer organizadas, mas o sabor é como de óleo velho. Isso acontece porque as gorduras das castanhas oxidam devido à luz e ao tempo. Então, eu mudei para nozes com casca. Sim, é um trabalho extra, mas elas são de verdade. Eu compro no mercado local de uma agricultora chamada Maria, uma senhora idosa que as colhe ela mesma. As nozes devem ser grandes, limpas e secas. O mais importante é que estejam livres de mofo e odor. É melhor escolher nozes ligeiramente verdes do que velhas e rançosas. Se você estiver comprando em uma loja, certifique-se de que não haja rachaduras ou manchas nas cascas. E não compre castanhas mistas. Muitas vezes, elas são uma mistura de velhas e novas. Como armazená-las? Isso é importante. Armazene as castanhas descascadas apenas em um pote de vidro na geladeira. Caso contrário, elas perdem o sabor e se tornam calorias vazias. No entanto, as que não estão descascadas podem ser armazenadas em uma despensa fresca. Comprei uma bolsa de lona igual a que eu tinha quando era criança. Todas as noites, antes de dormir, coloco 67 nozes em um prato para o dia seguinte. Um hábito é como uma oração. Quantos existem? Eu como 68 castanhas todas as manhãs, às vezes um pouco mais, mas não em punhados. Mais não significa melhor. Isso não é doce? Uma amiga minha, que é enfermeira, sugeriu a dosagem. Nozes como remédio. Muitas. E isso causará desconforto em vez de benefício. Às vezes, eu adiciono uma colher de chá de mel, especialmente durante os meses frios. Ou polvilho um pouco de canela por cima. Fica delicioso, nutritivo e suave para o estômago. Como que posso acompanhar? Uma xícara de chá é ótima, especialmente com chá preto ou de ervas, sem açúcar. Uma maçã é perfeita. A acidez ajuda na absorção das gorduras. Você pode comer aveia, mas eu prefiro consumi-la separadamente para realmente saborear o sabor. Não é uma boa ideia comer logo após uma refeição gordurosa. Isso faz mal ao fígado. Além disso, evite petiscar antes de dormir, pois isso pode atrapalhar seu sono. Qual é o melhor momento para comer? Para mim, é de manhã. É o melhor momento. Com o estômago vazio ou depois de um copo de água morna. Nesse ponto, o cérebro, como uma esponja seca, absorve rapidamente todas as informações úteis. Mas se você tiver dificuldade de manhã, experimente ao meio-dia. A chave é não fazer isso com o estômago cheio. E também, eu sempre como com atenção, sem pressa, sem estar na frente da TV. Estou sentado perto da janela, observando a luz cair sobre a velha toalha de mesa e me sinto grato. Este é um momento de silêncio. Esta é a minha vitamina pessoal de memórias. Com o tempo, percebi uma coisa importante. Até mesmo o recurso mais benéfico merece respeito, especialmente na nossa idade. Nozes não são apenas alimento, elas são um poderoso concentrado natural.
Isso significa que precisamos tratá-lo como medicamento, com sabedoria. Quanto podemos e devemos comer? Cheguei à conclusão de que 68 nozes por dia é minha dose ideal, cerca de 30 gramas. Mais do que isso parece pesado. Menos me faz sentir que estou perdendo algo. Essa quantidade não sobrecarrega minha digestão, mas me dá um suporte constante e estável. Às vezes, eu tiro um dia de folga, especialmente se eu comer algo gorduroso durante o dia. Não para ser rigoroso, mas para ouvir o seu corpo. O que acontece se você exagerar? Eu tentei comer mais de 10, 12 castanhas. Depois de alguns dias, comecei a sentir um peso no estômago. Eu tenho dormido pior e me sentido cansado. Nozes são ricas em calorias e gordura. Não são como uvas. Além disso, um excesso pode irritar o fígado ou o pâncreas, especialmente em pessoas com condições crônicas. Se houver uma alergia oculta, isso pode levar a erupções cutâneas, irritação na garganta ou inchaço. É por isso que eu sempre digo, leve o seu tempo. É melhor fazer menos, mas fazer isso de forma consistente. Quem deve ter cautela? Aqueles que têm problemas com o pâncreas ou a vesícula biliar. O teor de gordura nas nozes pode causar reações alérgicas se você tiver alergia a nozes. Mesmo uma sensibilidade leve é um motivo para consultar um médico. Se você tem diabetes, tenha cuidado com o mel se estiver adicionando a nozes. Se você está tomando medicamentos anticoagulantes, consulte seu médico. Nozes contêm vitamina K e podem afetar a coagulação do sangue. Sempre consulte seu médico. Antes de começar esse hábito, perguntei à minha terapeuta, Sra. Silva. Ela olhou para mim, para minhas mãos, sorriu e disse: Ricardo, se todo mundo comesse um punhado de nozes por dia, teríamos menos clientes na clínica. Mas cada corpo é como um instrumento. Uma pessoa se dá bem com nozes, enquanto outra pode não tolerá-las. Então, não hesite em conversar com seu médico. Não é fraqueza, é sabedoria. Nós, mais velhos, muitas vezes temos medo de admitir que esquecemos as coisas. Temos vergonha. Nós escondemos isso atrás de um sorriso, dizendo, estou só cansado. Mas, por dentro, há um medo profundo. O medo de perder a mim mesmo, ser um corpo vivo, mas ter uma mente vazia. Eu não encontrei uma pílula mágica. Eu não me tornei um gênio. Mas eu posso ler um livro novamente e lembrar do que se trata. Eu posso contar aos meus netos como beijei a avó deles pela primeira vez em um baile em 1951. E se tudo isso me trouxer de volta às minhas raízes, como nozes em sua simplicidade e modéstia, isso não é um milagre? Estou compartilhando minha história não para publicidade ou atenção, mas para que você, que está lendo isso agora, possa parar um momento para refletir. O que te ajuda a lembrar quem você é? O que te traz de volta para si mesmo quando sua mente fica em silêncio? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Alguém mais já experimentou as castanhas e notou a mesma coisa que eu? Ou talvez você tenha seu próprio segredo? Compartilhe conosco, porque em nossa memória não é apenas a razão que permanece. Ela guarda tudo o que amamos, valorizamos, perdemos e encontramos novamente. E isso significa que vale a pena lutar por isso.